Fala galera, aqui quem fala é a Lisandra Souza da Escola Filinto Miller. Essa daqui é a primeira aula que nós vamos ter sobre geometria plana. Mas antes de tudo, nós precisamos primeiro entender alguns conceitos básicos, como o ponto, a reta e o plano. Primeiro, nós precisamos saber que o ponto vai ser sempre representado por letras maiúsculas, como A, B e C. Já a reta será sempre por letras minúsculas, como A, B e C. Já o plano será sempre por letras do alfabeto grego, como alfa, beta e gama. Aqui nós teremos um pouquinho da representação gráfica. Aqui temos o ponto P, com a letra maiúscula, a reta R, com a letra minúscula, e o plano pela letra do alfabeto grego. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre posições relativas entre retas. Antes de tudo, nós precisamos saber que em uma só reta existem inúmeros pontos. Uma reta paralela recebe esse nome porque não existe entre elas um ponto de união. Isso implica dizer também que os seus vetores diretores têm sentidos iguais, ou seja, a reta R e a reta S possuem a mesma direção. Já as retas concorrentes é justamente o oposto. Existe entre elas um ponto de união. Isso implica dizer também que os seus vetores diretores possuem direções opostas, ou seja, a reta R está indo para este lado e a reta S para este lado. Dizer que uma reta é paralela também pode-se dizer que elas não são coincidentes, ou como já foi dito, que elas não possuem nenhum ponto de união. Já as coincidentes são as mesmas que as retas concorrentes, ou seja, existem entre elas um ponto de união. As retas concorrentes se dividem em duas. Elas podem ser oblíquas, que é quando são retas que não formam ângulo de 90, e perpendiculares, que é quando seus pontos formam um ângulo de 90 graus. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre ângulo. O ângulo se dá pela união de semirretas cuja origem é a mesma. Mas, Lisandro, o que é uma semirreta? Bom, uma semirreta é quando uma reta possui um ponto de origem, mas não possui um ponto final, como vemos aqui. Nesse caso, vemos duas semirretas cujo ponto A e B, de mesma origem, formam o ângulo alfa. Esse ângulo alfa também pode ser representado dessa maneira. Alfa é igual a OB. Porém, precisamos lembrar sempre de colocar este acento, porque sem ele seria o mesmo que estarmos falando sobre triângulos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, eles são quando duas retas concorrentes determinam pares de ângulos opostos, sendo esses ângulos opostos sempre iguais, como vemos aqui o alfa, que é igual ao alfa, e o beta, que é igual a beta. E aqui teremos a bissetriz. A bissetriz é quando uma reta divide o ângulo em dois, formando dois ângulos iguais. Como vemos aqui, o ângulo alfa foi dividido pela bissetriz e agora forma dois ângulos alfa. E agora falaremos um pouquinho sobre triângulos. Para formarmos um triângulo é necessário primeiro colocarmos os três pontos, que também são chamados de vértice. Aqui temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Após feito isso, nós iremos unir esses pontos por retas, que também são chamadas de lados. Aqui temos o lado A, o lado B e o lado C. Após feito isso, é só marcar os ângulos, aqui sendo o ângulo A, B e C. Um cálculo importante em relação a triângulos é o cálculo de perímetro. Aqui nós vamos tê-lo dessa maneira. 2P é igual a A mais B mais C. Lembrando que A, B e C são os lados de um triângulo. Após resolvida essa continha, o 2 passará para cá dividindo, que ficará P igual a A mais B mais C dividido por 2. E aqui nós teremos uma classificação dos triângulos pelos seus lados. Um triângulo cujo os três lados são iguais são chamados de triângulo equilátero. Quando esse triângulo possui apenas dois lados iguais, é chamado de triângulo isósceles. E quando esse triângulo não possui nenhum lado igual, ele é chamado de escaleno. E aqui são algumas definições de acordo com seu ângulo.
Quando o triângulo forma um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Quando o triângulo ele forma um ângulo menor do que 90, ele é chamado de acutângulo. E quando ele forma um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Bom, primeiramente, meu nome é Nicolas e eu vou estar abordando um pouco sobre geometria plana e mais especificamente sobre os quadriláteros primeiro. Bom, primeiramente, o que são? Quadrilátero é qualquer polígono com 4 lados. E quais são suas principais características? Bom, primeiramente, a soma de todos os ângulos internos é igual a 360 graus. Existe uma fórmula para você saber quanto dá a soma interna de todos os ângulos de cada, dependendo do número de lados que o polígono tem. No caso é 180 graus, que multiplica n menos 2. N, no caso, é o número de lados que o polígono vai ter. Então, sendo 4 aqui, acaba dando 360 graus. E também existe uma forma para descobrir quantas diagonais esse polígono tem. Os quadriláteros, no caso, tem 2. E a fórmula é n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Substituindo os valores aqui, as letras pelo valor de número de lados que o polígono tem, acaba dando 2. Bom, os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos, trapézios e trapezoides. Dentro dos paralelogramos podemos destacar os retângulos, losangos e quadrados. Entre os trapézios, escaleno, retângulo e isósceles. Bom, o que são os paralelogramos? Paralelogramo é todo quadrilátero que possui 2 pares de lados opostos, respectivamente paralelos. Ou seja, este lado aqui é paralelo a este. Este lado é paralelo a este. E no quadrado, todos os lados, além de paralelos, têm a mesma medida. Lados opostos possuem a mesma medida, ou seja, esse com 2 risquinhos aqui possui a mesma medida que esse com 2 risquinhos. Esse com esse e, consequentemente, o quadrado todos são iguais. Ângulos opostos possuem a mesma medida, ou seja, este ângulo possui a mesma medida que este ângulo, e este ângulo possui a mesma medida que este ângulo. E paralelogramos se cruzam no ponto médio, no caso as diagonais se cruzam. Tanto no losango, quanto no retângulo, quanto no quadrado. Todas as duas diagonais se cruzam no ponto médio da figura. Trapézios. O trapézio possui apenas um par de lados opostos, paralelos. No caso, é a base. Ou seja, a base de baixo sempre vai ser paralela à base de cima. Temos o escaleno, que ele possui a base paralela, as medidas são diferentes e nas laterais eles não são paralelos, também não possuem a mesma medida, ou seja, este lado possui uma medida A e este possui uma medida B. O retângulo ele possui um ângulo de 90 graus. E as bases também não são paralelas, porém não possuem a mesma medida. Já no isósceles, as laterais possuem a mesma medida, porém não são paralelas. E os trapezoides não têm nenhum lado paralelo, ou seja, todas as medidas são diferentes e não são paralelos. Bom, já sobre áreas das figuras. O que é área? É a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, é o espaço que preenche a figura, ou seja, todo esse espaço de dentro aqui. Muitas pessoas confundem com perímetro. O que é o perímetro? É toda essa medida que rodeia, ou seja, o que envolve a figura. E para calcular o perímetro basta somar todos os lados da figura.
seja um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, só basta somar todos os lados. Eu coloquei como exemplo aqui um retângulo, o qual A equivale a 3 e B equivale a 6. Aí basta somar 3 mais 6 mais 3 mais 6, que é igual a 18 metros. Bom, agora já sobre áreas dos triângulos. A área do triângulo é igual a base mais altura dividido por 2. Eu coloquei como exemplo aqui, base equivale a 12 e altura equivale a 5. 12 vezes 5, eu coloquei mais aqui mais vezes. Divide por 2, 30 metros quadrados. Já no triângulo equilátero, a área é igual a lado, pois todos os lados são iguais, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Aí eu coloquei como exemplo aqui, como se o lado equivalesse a 2. 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado, 4. 4, 4, sobra a raiz de 3 metros quadrados. Essa é a área do triângulo equilátero. De um quadrilátero, basta multiplicar a base vezes a altura. Do retângulo, a própria lateral da figura já equivale à altura. No losango já não é assim, porém é a mesma fórmula para calcular. No quadrado, como todos os lados são iguais, basta elevar ao quadrado uma das medidas. No caso aqui eu coloquei como exemplo 4, então 4 ao quadrado é igual a 16 metros quadrados. No losango, ele tem uma medida D maiúsculo e um Dzinho. Para poder fazer o cálculo da área, basta você multiplicar esse Dzão pelo Dzinho e dividir por 2. O losango é como se fosse um retângulo, porém ele não possui essa parte aqui. Por isso que você divide por 2. Eu coloquei como exemplo aqui o Dzão valendo 8 e o Dzinho valendo 4. 8 vezes 4, 32 dividido por 2, 16 metros quadrados. Já o trapézio, basta somar a base maior pela base menor e multiplicar pela altura. Eu coloquei como exemplo aqui a base maior valendo 2, a base menor valendo 1 e a altura valendo 3. 9 dividido por 2, 4,5 metros quadrados. O trapezoide ele não tem uma fórmula para ele, então você tem que dividir ele em 2 triângulos, assim podendo calcular a sua área. E o hexágono regular, que é um exemplo que eu estou dando, isso pode ser uma regra geral para todos os polígonos regulares, que você pode dividir ele em triângulos. E sendo regulares, são triângulos equiláteros. E depois de você calcular a área de um desses triângulos equiláteros, basta você multiplicar pelo número de triângulos que possui essa figura. Já o círculo, para calcular a área do círculo, é π vezes raio elevado a 2. Aí eu coloquei como exemplo aqui o 2, o raio valendo 2, que no caso fica π vezes 2 elevado a 2, π vezes 4, que é 2 elevado a 2, 4π. Existem outros cálculos também para poder calcular determinadas áreas como por exemplo uma área aqui, mas como isso é apenas uma videoaula básica, só para ter uma ideia de todos os conceitos básicos, eu não vou estar entrando em detalhes. E bom, essa explicação que eu te deu é uma coisa bem breve e não é algo aprofundado, tanto que no próprio cálculo de áreas ali tem muito mais coisas, tem muito mais fórmulas, tem muito mais outras formas de estar resolvendo, calculando a área de triângulo, mas como é só uma apresentação do tema e uma videoaula bem curta, a gente não tem como aprofundar muito o assunto, tanto que se você for procurar no YouTube, as videoaulas são divididas em 5 partes, cada parte com 20 minutos, então para um vídeo curto
não deu para colocar tudo, mas a ideia geral foi passada e espero que tenha sido bom. Fala galera, aqui quem tá falando é a Lisandra. Bom, como já foi dito aqui antes, nós abordamos esse assunto de uma forma bem resumida. Porém, se tem uma coisa que a gente não pode dizer, que a gente não pode negar, é sobre a utilidade da matemática no nosso dia a dia. Todos sabemos que na hora de pegar um ônibus ou na hora de comprar alguma coisa no mercado, a gente precisa de alguns conhecimentos básicos. E também existem outros exemplos, como quando nós nos olhamos no espelho, o que a gente vê é uma figura geométrica. Quando a gente assiste TV, a forma da TV é uma figura geométrica. Então existem sim utilidades para tudo que engloba a matemática. Mas afinal, o que a gente pode dizer sobre a geometria plana? Bom, ela na Grécia Antiga era chamada de geometria euclidiana, porque ela foi em homenagem ao grande matemático chamado Euclides. Bom, naquela época eles usavam para coisas mais simples, né? Digamos assim, para calcular terrenos ou calcular distância. Hoje a gente também usa para isso, só que de uma forma mais abrangente. A gente não encontra mais certos limites, entende? E é basicamente isso.